E aí, grandíssimo rebanho! Hoje é dia de trazer para vocês 15 recomendações de leitura para quem quer começar a estudar Escola Austríaca de Economia, ou Libertarianismo, ou Anarcocapitalismo. E antes de qualquer coisa, eu já gosto de separar entre os livros de ética ou de anti-estatismo e os livros de economia propriamente dito. Então eu tenho duas pilhas aqui que eu vou começar a trazer para vocês. Mas antes disso, eu quero dizer que todos esses livros aqui vão ter links na descrição. E comprando através desses links na Amazon, vocês vão estar ajudando a patrocinar o canal. E é importante dizer também que amanhã começa a Black Week da Amazon, porque a Amazon não coloca todos os produtos em promoção só na Black Friday mesmo. Na verdade, ela começa a colocar na segunda, e depois mais alguns na terça, mais alguns na quarta, mais alguns na quinta. Então, se vocês virem algum desses livros em promoção e quiserem dar uma comprada, venham aqui no canal, deem uma clicada no link e comprem através do meu link, porque assim vocês vão estar ajudando bastante. E toda vez que der meia-noite, eu vou tentar acordar, olhar o que é que tá na promoção e fazer um vídeo meio que relâmpago aqui para avisar vocês. Então fiquem ligados, beleza? Mas bom, eu vou começar aqui primeiro pela pilha de economia, porque é o que eu acho mais interessante. O primeiro livro é o mais básico, o mais fundamental, é As Seis Lições do Ludwig von Mises. Esse livro aqui tem muito poucas tecnicalidades, porque foram palestras que o Mises deu na Argentina e depois foram transcritas. Então a dinâmica do livro é muito simples e muito gostosa, porque as pessoas não poderiam simplesmente assistir uma palestra chata e dormirem, sabe? Então é muito dinâmico e isso foi passado muito bem para o livro, tá? Realmente não tem muita tecnicalidade aqui, então qualquer pessoa que não tem nenhum tipo de conhecimento acerca de economia vai conseguir digerir isso aqui com muita facilidade. O livro realmente é muito palatável, eu recomendo demais que vocês leiam isso aqui para iniciar os seus estudos. Inclusive, eu recomendo que vocês leiam justamente em ordem do que eu estou falando aqui, tá? Depois, você tem aqui O que se vê e o que não se vê, do Frederic Bastiat. É um livro realmente muito gostoso de dar uma lida, porque, bom, depois que o Bastiat morreu, as pessoas que seguiam Bastiat, os alunos do Bastiat, começaram meio que a unir as coisas que ele escreveu durante a vida e criaram esse pequeno livreto aqui, que é muito parecido com o livro Economia numa Única Lição do Hazlitt, que eu considero até melhor do que esse aqui, porque ele é depois das guerras, então já tem um pouco mais de pé no chão, que o Bastiat não tinha ainda, ele era muito otimista por causa disso, mas também é um livro muito bom. E o Economia numa Única Lição está bem mais difícil de encontrar. Então eu recomendo que vocês deem uma lida nisso aqui. Também tem muito pouca tecnicalidade aqui. E ele realmente é um livro imprescindível. A primeira lição que tem aqui, que é a lição que é que o bom economista enxerga não só o que está diante dos olhos dele, mas enxerga muito além, enquanto o mau economista só enxerga o que está diante dos olhos dele. Primeiro, já é uma porrada na maioria dos economistas. Isso aqui é realmente muito bom e vocês têm que dar uma lida nisso aqui para se preparar para questões bem mais complexas. Depois desses dois livros, eu acho que vocês já vão estar preparados para receber algumas tecnicalidades de forma simples ainda. Então, leiam isso aqui. 10 lições fundamentais de economia austríaca, tá? Isso aqui é do Biratan Jorge Ório. E ele tem uma facilidade muito grande em passar conhecimento, em passar diversas questões com uma didática muito simples, com uma didática muito fácil, muito palatável. No livro Ação, Tempo e Conhecimento dele, ele fala de questões muito profundas de forma muito simples e que tu vai aprendendo aquilo ali com muita facilidade, embora ainda assim sejam questões complexas e tu vai ter uma determinada dificuldade, principalmente na questão dos gráficos. Mas aqui ainda não tem gráficos, tá? Inclusive é bom que as pessoas saibam, economistas austríacos geralmente não utilizam gráficos. Aqui realmente tem 10 lições que são muito imprescindíveis para os novos estudantes de economia austríaca. As lições são instituições, o que é economia, escassez, escolha e valor, ação, tempo e conhecimento, o que são os mercados e como são determinados os preços, o efeito do controle de preços, lucros e perdas e empreendedorismo, capital, juro e estrutura de produção, o papel da competição, moeda e preços, bancos, bancos centrais e ciclos econômicos. Realmente é fenomenal a facilidade que o Biratan consegue passar diversos conhecimentos. E depois vocês começam a utilizar o que seria considerado, sei lá, os pesos pesados. O Rothbard escreveu esse pequeno livro aqui,
o que o governo fez com o nosso dinheiro. Ele tem mais ou menos umas 100 páginas. Isso aqui vai te dar uma munição gigantesca para tu poder debater com estatistas, principalmente sobre as questões bancárias. Porque depois que teve diversos ataques ao ouro e que os estados foram impedindo que as pessoas pudessem se organizar naturalmente com outras moedas que fossem superiores, o negócio só degringolou. A partir do século passado, todo mundo que utilizava ouro foi sendo proibido, até que a gente chegou ao ponto onde atualmente a gente só pode transacionar com a moeda fiduciária, a moeda de curso forçado do Estado, o que é muito pernicioso, visto que permite-se que o Estado expanda a base monetária de forma draconiana, cria ciclos econômicos, cria inflação, você tem o aumento generalizado dos preços que ocorre constantemente. E outra coisa é que isso aqui aumenta a preferência temporal das pessoas de forma tácita, de forma implícita, e às vezes elas nem percebem, o que é muito preocupante. A munição, o arsenal que esse livro aqui vai te dar, realmente é fenomenal. E aqui tu começa a ter algumas tecnicalidades, Lady Gresham, esse tipo de coisa. Mas ainda assim é um livro muito básico, muito fundamental. Depois, eu recomendo que vocês leiam esses dois livros do Thomas Sowell. O Thomas Sowell não é um austríaco, tá? Mas aqui ele tem Economia Básica, um guia voltado para o senso comum, são 2 volumes e os livros já são bem maiores, tem cerca de umas 300 páginas cada livro. Mesmo assim, vale a pena ler, porque ele vai começar a explicar aqui algumas questões mais técnicas de forma muito mais simples, de forma muito palatável, até porque é literalmente um guia voltado para o senso comum, para a pessoa que não entende quase nada de economia. Mesmo assim, são livros muito bons. Inclusive, quando eu comprei esses livros aqui no ano passado, eles ficaram em promoção logo na segunda-feira da Black Week. Então, eu particularmente acredito que há uma alta probabilidade de amanhã eles já estarem em promoção também, mas aí vocês aguardem que eu já vou avisar para vocês quando o dia virar. Recomendo muito a leitura disso aqui, vocês vão aprender muitas coisas. Os livros são separados em capítulos e em partes, tá? Esse primeiro livro aqui lida com questões que são mais próximas, por assim dizer, da microeconomia, enquanto o outro é mais próximo da macroeconomia. As partes desse primeiro capítulo aqui, desse primeiro livro, perdão, são preços e mercados, indústria e comércio, trabalho e remuneração, tempo e risco. Já o segundo vai lidar com comércio nacional, comércio internacional, e também com questões econômicas especiais, que são mitos sobre o mercado, valores não econômicos, a história da economia e palavras de despedida, para dar uma finalizada no livro. Quando vocês lerem isso aqui, vão estar preparados para se aprofundar em questões mais técnicas, que são esses 2 livros aqui. Isso aqui é um livro muito chato. É um livro que começa a falar sobre o método austríaco, é literalmente esse o nome do livro. E aqui o Hoppe vai começar a falar sobre questões epistemológicas que são utilizadas para fundamentar um método austríaco. Tu vai ter os juízos a priori, os juízos a posteriori. E quando eu li isso aqui a primeira vez, eu travei, porque eu não conseguia entender nada e tive que buscar suporte nos vídeos do Alexandre Porto para entender um pouco mais sobre epistemologia e depois conseguir digerir melhor o método austríaco. Mas não se preocupem, não fiquem frustrados, porque esse tipo de livro é o livro que serve não só para você aprender, mas para você perceber o que você não sabe ainda, para poder buscar mais informações. Eu gosto de chamar isso aqui de um livro peneira, porque tu vai lendo, 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 e tem coisas que não passa pela peneira, então tu precisa buscar mais informações. Mas tem coisa que passa pela peneira, e aí tu sabe o que é que tu já tem mais ou menos ali, pelo menos um pouco de domínio. A mesma coisa que ocorre nesse livro aqui, porque tem muita informação. O De Soto joga informações constantemente aqui, tipo, de forma explosiva. Cada parágrafo é uma informação nova, e aí você fica às vezes um pouco frustrado, porque você sabe que não vai aprender isso aqui tudo de uma vez. Mas é como eu disse, esse livro aqui serve para que você perceba o que você não sabe e possa buscar mais informações. Por exemplo, aqui ele vai falar sobre o efeito Cantillon. E o Mises, nas 6 lições, ele descreve o efeito Cantillon sem realmente dizer que é o efeito Cantillon. E aqui ele fala o que é o efeito Cantillon, e aí você faz uma conexão entre uma coisa e outra. Isso é muito interessante. E depois a gente passa para os livros que são sobre antiestatismo ou sobre ética. Eu recomendo que vocês iniciem por esse livreto aqui a ler. Foi o primeiro livro que eu li, e eu sempre gosto de lembrar que quando eu li a primeira vez, eu li metade do livro à tarde, quando eu cheguei em casa à noite, eu não sabia se eu tinha aprendido o que estava no livro, e aí eu li de novo, porque a sensação de você começar a aprender alguma coisa nova, ela é muito interessante, e até aquele momento eu nunca senti aquilo, porque eu não gostava muito de estudar, não. Então, aqui,
o Bastiat vai começar a falar sobre o que é uma lei justa. E lembrem-se, o Bastiat não era um austríaco, tá? Ele sequer viu o começo da tradição austríaca. Ele era um liberal, mas se tu levar esse livro aqui até as últimas consequências lógicas, necessariamente tu vai cair no libertarianismo. O cara fundamentou, velho, a lei justa, mas ele não percebeu, por causa talvez da época, que ele estava falando aqui de propriedade privada, sabe? É muito curioso esse tipo de coisa. Depois, você pode passar para dois livros que se complementam muito bem, que é o Anatomia do Estado do Murray Rothbard e O que Deve Ser Feito do Hans Hermann Hoppe. Aqui, o Rothbard vai dissecar o que é o Estado e vai meio que te dar uma dose de... Sei que é clichê falar isso, mas uma dose de red pill para tu tomar vergonha na cara e parar de acreditar no Estado. E depois, aqui, o Hans Hermann Hoppe vai falar sobre a estratégia para a gente chegar a uma sociedade libertária. Eu não consigo concordar com o Hoppe acerca da estratégia dele aqui nesse livro, tá? Mas os primeiros capítulos complementam muito bem a Anatomia do Estado, inclusive eu considero que os primeiros capítulos aqui são imprescindíveis para tu poder ter uma base e começar a ler o Democracia, o Deus que Falhou, principalmente quando ele fala sobre a intensificação e a extensificação de expropriação. Isso aqui é muito importante, tá? Depois tem Contra a Propriedade Intelectual do Stefan Kinsella, porque nesses livros aqui, bom, eles falam implicitamente sobre a propriedade privada, mas não realmente aplicam a propriedade privada como único norte jurídico válido. Isso muda aqui em Contra a Propriedade Intelectual, por mais que seja literalmente um livro para explicar por que é que propriedade intelectual não pode ser um direito, ele vai explicar por que é que a escassez é o cenário necessário para que haja propriedade e para que haja o direito à propriedade. Como propriedade intelectual não é escassa, não pode ser um direito. E eu sei que é algo chocante para muita gente que acredita que a pessoa criou uma coisa, ela teve uma ideia, então aquela ideia é dela, só que essa ideia não é escassa, infelizmente. Então aqui tu vai começar a ter o primeiro contato com a ética de propriedade privada, por isso que esse livro aqui é tão importante. Não só para quebrar essa ideia de propriedade intelectual, mas realmente para demonstrar o porquê que a propriedade é o único direito universalmente válido. Para fechar a parte de antiestatismo ou de ética, a gente joga o Manifesto Libertário e o Ética da Liberdade, ambos do Murray Rothbard. Os dois livros têm mais ou menos 350 páginas e são interessantíssimos. Eu prefiro o Manifesto Libertário porque eu considero que há diversos erros do Rothbard aqui no Ética da Liberdade. São dois livros muito, mas muito parecidos mesmo, mas aí cada um tem suas particularidades. Como eu disse anteriormente, eu considero que o Rothbard errou em alguns pontos aqui no Ética da Liberdade, por isso que eu prefiro o Manifesto Libertário. Mas são dois livros que, no geral, são muito bons e que trazem uma extensificação da propriedade que são imprescindíveis para que tu entenda como é que outras normas podem surgir derivadas da propriedade privada. Isso aqui realmente é um prato cheio, vai te dar um background que é extremamente necessário para tu poder discutir com estatistas. Por último, eu vou trazer para vocês aqui um livro que eu considero muito bom e que eu não consigo definir se ele é um livro sobre economia ou se é um livro sobre antiestatismo, que é Da Produção de Segurança, do Gustave de Molinari. É um livro muito pequenininho, mas para mim ele é um livro muito especial, porque o Molinari fala aqui uma coisa que para mim é a mais bonita que eu já vi alguém falar em economia. No segundo capítulo ele diz o seguinte: se existe uma verdade bem estabelecida na economia política é esta, que em todos os casos, para todas as mercadorias que servem à satisfação das necessidades tangíveis ou intangíveis do consumidor, é do maior interesse dele que o trabalho e o comércio permaneçam livres, porque a liberdade do trabalho e do comércio tem como resultado necessariamente e permanentemente a redução máxima do preço. E também esta, que os interesses do consumidor de qualquer mercadoria devem sempre prevalecer sobre os interesses do produtor. Assim, ao seguirmos esse princípio, chegamos a esta rigorosa conclusão, que a produção de segurança deveria, nos interesses dos consumidores dessa mercadoria intangível, permanecer sujeita à lei da livre competição. E é engraçado você parar para pensar que ele escreveu isso aqui no século XIX, sabe? Ele é o herdeiro intelectual e espiritual do Bastiat, e o cara estava falando sobre segurança privada no século XIX, cara. Ele não era libertário, ele não era um anarcocapitalista, mas ele já entendia a importância da segurança privada para toda a sociedade. E para fechar o vídeo agora eu quero trazer um bônus aqui de 3 livros, tá? O primeiro é esse aqui, Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, do Arthur Schopenhauer, porque vocês vão debater muito enquanto vocês forem libertários.
mas muito, muito, muito mesmo, principalmente para quem está iniciando, porque vai ter aquela vontade gigantesca de debater, e eu quero debater, eu quero refutar os sócios, então vocês têm que ter preparado um arcabouço intelectual sobre debates, e isso aqui vai fornecer isso para vocês, tá? Essa munição aqui é imprescindível. Segundo, é esse livro aqui, Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Não adianta vocês terem diversas Ferraris, diversos Porsches, se vocês não sabem dirigir. Então isso aqui vai explicar para vocês como é que vocês dirigem, tá? O livro é muito grande, ele tem umas 350 páginas e o livro é feito de forma que eu acho que é para ele envelhecer mesmo, para você ter o primeiro contato com o livro e perceber que livros envelhecem e que às vezes eles não vão se manter com a mesma qualidade. Mesmo assim, esse livro aqui é muito importante. E por último, é A Vida Intelectual, que eu emprestei, mas mesmo assim, esse para mim foi um dos livros mais especiais que eu li esse ano. Isso me deu uma vontade de estudar gigantesca. Recomendo muito que vocês deem uma lida naquele livro. É um livro bem menor, tem só umas 200 e poucas páginas, mas ele realmente é muito bom, tá? E bom, eu vou ficando por aqui. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. E lembrem-se, comprem através dos links que estão na descrição, assim vocês vão estar ajudando a patrocinar o canal, o que é muito, muito, muito importante, porque as ideias de propriedade precisam de patrocínio. Inclusive, vocês podem patrocinar o canal através do meu Apoia-se, que está aí na descrição. A partir de dezembro eu vou abrir um canalzinho no Discord para quem for apoiador com valores acima de R$5. A partir de R$5, na verdade. Mas bom, vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui.